posição, tomar seus lugares, para a gente dar início aos trabalhos. Mas se tivesse como me passar, era bom também. Senhoras e senhores, alunos e servidores, pedimos a gentileza de desligarem seus celulares ou colocar em modo silencioso para que a gente possa dar início aos trabalhos. É com grande satisfação que damos início ao debate entre os candidatos a reitor do Instituto Federal do Piauí para o quadriênio 2013 a 2017. Essa é uma ótima oportunidade para que a gente possa conhecer as propostas daquela pessoa que pretende administrar a nossa instituição. Nesse momento, nós convidamos os candidatos para comporem a mesa da esquerda, da direita para a esquerda. A ordem foi definida previamente no sorteio. Então, o primeiro candidato a subir, professor Luciano Barbosa Bacelar Miranda. Convidamos também o professor Ayrton Vasconcelos Lima. Logo, professor José Francisco dos Reis Sobrinho. Professor Darley Fiacre de Arruda Santiago. Logo, professor Ayrton de Sá Brandinho. E para concluir, professor Paulo Henrique Gomes de Lima. Apresentamos também, para nos auxiliar durante esse debate, a mesa que vai analisar os pedidos de resposta, os pedidos de direito de resposta dos candidatos. A mesa é formada por um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Piauí, Dr. Francisco Lucier Viana Filho, presidente da Comissão do Direito Eleitoral. A mesa também é formada pelo presidente do Grêmio Estudantil, Nilo Peçanha, do GRENIP, do IFP, Astrogildo Máximo de Mesquita Júnior. Também compõe a mesa o representante do Diretório Central dos Estudantes, DCE-IFP, Benhur Veras Paiva. O representante do Sindicato dos Servidores do IFPI. O representante ainda não chegou, mas a gente ainda aguarda a presença do representante do sindicato, professor Luiz Flávio. Bem, antes de iniciar os trabalhos, esse debate vai seguir a dinâmica proposta na errata do edital 01/2012. Onde lá na seção 4, artigo 26, ele vai se dar em 3 blocos. No primeiro bloco, cada candidato vai escolher 2 outros candidatos para fazer perguntas da seguinte forma: 2 minutos para a pergunta, que tem o tema livre, 2 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 outro minuto para a tréplica. Sendo que a ordem que os candidatos farão essa pergunta será por sorteio. Então nós temos aqui uma mesa formada pela comissão eleitoral que vai fazer o sorteio durante o processo.
No segundo bloco, as perguntas serão feitas na plateia. São perguntas da plateia. Será sorteada uma pergunta por candidato, por segmento, totalizando 3 perguntas para cada candidato. O candidato terá então 2 minutos para responder essas perguntas. A ordem da resposta dos candidatos também vai ser de sorteio. A plateia, o momento de participação da plateia vai ser somente nesse segundo bloco, com as perguntas que já foram depositadas aqui nos envelopes. Então não vai haver perguntas ao vivo. E no terceiro e último bloco será de considerações finais. O candidato terá 3 minutos para fazer sua exposição final e a ordem também será por sorteio. Então, como nós já citamos, o candidato que se sentir ofendido ou desrespeitado em algum momento, ele vai poder solicitar o direito de resposta. Nós temos aqui os representantes das entidades para decidir o sim ou não. Se ele tiver o direito concedido, ele vai ter 1 minuto para fazê-lo. E por fim, lembramos a plateia que não será permitido nenhuma forma de manifestação desrespeitosa com os candidatos, com nenhum dos candidatos. A comissão eleitoral aqui presente vai estar atenta, inclusive, em último caso, para encerrar o debate, caso ele não transcorra da forma que a gente deseja. As manifestações de apreço ou de não apreço devem ser deixadas para o final do debate. E por fim, antes de iniciar os trabalhos, a Comissão Eleitoral agradece antecipadamente a participação de todos, a presença de todos, a presença dos candidatos, a presença dos representantes, e esperamos que esse debate tenha um alto nível e que somente as propostas sejam discutidas durante o embate. Vamos dar início, então, ao debate aos candidatos de reitor para o Instituto Federal do Piauí. Início do primeiro bloco, nós vamos sortear então o primeiro candidato que vai fazer a pergunta aos demais. Primeiro candidato que vai fazer pergunta, professor Luciano. Então, professor, senhor candidato Luciano, o senhor tem 2 minutos, o senhor escolhe agora o candidato que o senhor quer fazer a pergunta e o senhor vai ter 2 minutos para formular a sua pergunta. Pode parar o cronômetro. Tá bom. Bem, até nisso, este candidato está tendo dificuldades. Ontem, fui para Floriano, num carro velho, correndo risco de vida, porque eu não tive condições de viajar da forma como eu estou viajando de ônibus. Porque o cronograma não me permitiu, de modo absoluto. E eu fui e cheguei lá dormindo, mas fui. E dei conta do meu recado. Eu tenho algumas reclamações feitas em relação à atividade da comissão. A minha pergunta vai para o professor Paulo Henrique Gomes de Lima. Professor Paulo Henrique, já durante 3 vezes eu tenho indagado a Vossa Senhoria acerca da sua justificativa por ter xingado o reitor de sociopata e psicopata na cidade de Paraíba. E Vossa Senhoria tem fugido à pergunta de modo que tem, de certa forma, me agredido, porque tem tentado desqualificar a pergunta.
como se a pergunta não tivesse nada a ver com o pleito, como não tivesse nada a ver com as suas campanhas eleitorais antecipadas. Eu volto a perguntar a Vossa Senhoria. Inclusive, em Floriano, eu falei que psicopata é aquele que não pode ser professor, o único ser humano que não pode ser professor, porque não pode interagir com o outro, porque quer o mal do outro. Até o tudo preste, o Stephen Hawking, ele é professor. Eu volto a perguntar para Vossa Senhoria possui algum remorso de ter chamado... Atenção, senhor candidato, acabou o tempo, falou. De psicopata? Bom dia, colegas servidores, professores e técnicos administrativos, prezados alunos, convidados aqui nesse evento, que de suma importância para a instituição, que mostra que nós estamos consolidando um processo democrático. Então, esperamos nós que nesse evento sejam discutidas de fato questões que elevem a qualidade daquilo que prestava. Se o candidato não se sentiu contemplado por 3 vezes as respostas, é porque certamente está com alguma dificuldade. Mas não interessa a vocês. O que interessa é o que nós temos como proposta para essa instituição. E o nosso compromisso que está estabelecido aqui no nosso panfleto distribuído a vocês, e a nossa história nos permite que possamos chegar nesse momento aqui e dizer: nós temos condições sim de sermos reitor dessa instituição, pela experiência que temos, pela formação que temos, pela capacidade de gerenciar essa instituição. Tivemos experiência na pesquisa, tivemos experiência no ensino, tivemos experiência em outras áreas, e essa experiência nós queremos levar, porque eu acredito que essa instituição tem potencial para ser uma gigante na região. E é isso que nós vamos fazer: juntar o potencial humano que nós temos, dos professores, técnicos administrativos e os alunos que estão ansiosos e desejosos de que nesta casa se faça ensino, pesquisa, extensão e outras dimensões que elevem a formação. É isso que nós vamos fazer, respeitando a autonomia administrativa dos campi, implantando programas que elevem a formação, que elevem o nome dessa instituição à comunidade. É esse o nosso desejo, e eu acredito piamente que é isso que todos estão esperando nesse momento, que nós concretamente podemos apresentar, que seja factível para a resolução dos grandes problemas que nós temos, frutos de anos e anos de administrações. Atenção, tempo ensaiado. Obrigado pela resposta. Professor Lancian, então, pode escolher o segundo candidato. Exato. Então, professor Lancian agora vai dar início à réplica, 1 minuto para a réplica. Levanta o dedo aqui o aluno que já xingou o seu professor de psicopata ou de sociopata. Levanta o dedo aqui o professor que já foi xingado de sociopata. Professor Paulo Henrique, a grande verdade é que Vossa Senhoria tocou num ponto sensível da nossa profissão. Professor Paulo Henrique, se Vossa Senhoria se tornar, Deus nos guarde, reitor desta instituição, terá sido inaugurada uma nova fase na pedagogia mundial. Aquela pedagogia onde... Atenção, candidato, tempo encerrado. Tempo encerrado, candidato. Vai ser reitor. Candidato professor Paulo Henrique, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Bom, mais uma vez. Mais uma vez, volto a reafirmar: nosso propósito aqui nesse momento é debatermos propostas que possam levar à melhoria da qualidade do ensino, fazermos pesquisa e extensão.
É isso que nós vamos fazer, é isso que nós vamos discutir. E uma das propostas é, nós estamos apresentando para criarmos um programa institucional de apoio às atividades de extensão, envolvendo os alunos, envolvendo os técnicos administrativos, envolvendo os professores em atividades que respondam aos problemas da comunidade. Que a instituição que está produzindo conhecimento aqui, esse conhecimento seja socializado e aplicado na comunidade. Que os problemas da comunidade sejam eles atendidos, identificados, analisados e discutidos e solucionados aqui. É esse o propósito de se fazer essa discussão. Questões pessoais, eu não... Atenção, candidato, tempo encerrado. Professor Luciano tem agora o direito à segunda pergunta. Escolha o candidato. O senhor tem 2 minutos para formular a outra pergunta. A minha pergunta é muito simples. Vai para o professor Ayrton. Ayrton Vasconcelos aqui ao meu lado. Eu gostaria que ele fizesse, não é bem uma pergunta, é mais um esclarecimento. Eu gostaria que ele fizesse um paralelo entre a atividade sindical, que é feita dentro da nossa instituição, e a nossa própria instituição. Gente, é um momento muito importante para a nossa instituição. Há 8 anos... Atenção, candidato. Só um minutinho. Pronto. O senhor tem 2 minutos para a resposta. Então, há 8 anos, nós nos lançávamos candidato a reitor dessa instituição. E há aproximadamente 9 anos, nós fundávamos, juntamente com o professor Luciano também, e outros colegas professores, o Sindicato dos Docentes do Instituto Federal do Piauí. Para quê? Para fazermos a luta na defesa desses professores que aqui trabalham. Tá? Para irmos atrás dos nossos direitos. E esse sindicato, ele foi duramente perseguido por essa gestão que está aí. Ele foi inclusive expulso de uma sala que foi até o próprio professor Luciano quem conseguiu durante a gestão anterior ao primeiro mandato do professor Santana. Nós fomos expulsos. Depois nós lutamos também, ainda antes de fundarmos o sindicato, por eleições diretas para o diretor-geral do então Cefet. Então nós temos uma participação ativa dentro dos movimentos, e todos vocês, os professores do nosso tempo, sabem desse movimento que a gente fez aqui dentro. Portanto, nós temos esse passado de luta. Em 2008 nós concorremos novamente a esse mandato, buscando as mesmas lutas, as mesmas reivindicações. Professor, nós somos lutadores. Se esse momento está aqui acontecendo, nós temos muita culpa por ele estar aqui. Nós fomos importantes, lutamos contra quem não queria esta situação. Mas hoje, eles têm inclusive a chance de estarem disputando conosco. Nós damos a chance até para eles. Atenção, candidato. Atenção. Pessoal, mais uma vez, nós reforçamos a plateia não tentar se manifestar nesse momento. Questão de ordem, por favor. Então, o candidato Luciano, o professor Luciano, tem agora 1 minuto para a réplica. Bem, eu faço minhas as palavras do professor Ayrton. E eu quero dizer o seguinte, que propostas nós temos, muitas, bem feitas, claras, e com forte sabor social. E o que eu quero dizer é que nós não teremos condição de progredir como instituição com o uso intensivo que tem sido feito do binômio
amizade, vassalagem. Cargo comissionado, apoio político. Isso é uma degenerescência social. Atenção, candidato. Tempo encerrado. Então, candidato Ayrton Vasconcelos tem agora 1 minuto para a tréplica. Então, continuando. E acusei ao professor Lauciano de culpados. Mas que culpa bonita esta, gente. Uma culpa que nos dá orgulho de pertencermos a uma instituição onde nós lutamos pela democracia, lutamos pelas eleições em todos os cargos. Essas foram as nossas primeiras propostas e ainda são essas propostas. Hoje, os candidatos que me derrotaram por 2 vezes contra essas propostas, agora também defendem essas ideias. E aí eu me sinto como um professor satisfeito, que ensinou e o aluno aprendeu. E que gosto tem isso, gente? É o maior gosto para quem ensina, para quem é professor, para quem se dedica, para quem dá sua vida pelos estudantes. E é isso que nós somos, os lutadores, os responsáveis por esse momento. Encerrado o primeiro momento, nós vamos sortear agora o segundo candidato que fará as perguntas. O candidato que vai formular as perguntas agora é o professor Brandinho. Então o senhor tem agora 2 minutos para escolher o candidato e formular a sua pergunta. Bom dia, prezados professores, administrativos, meus queridos alunos. Antes de mais nada, quero pedir desculpa que ainda não visitei os alunos, porque a corrida está pesada. Mas assim que eu tiver um tempinho, eu vou visitá-los, como também os demais colegas. Bom, nas visitas nos campos, temos observado que existem graves problemas de infraestrutura, né, tanto civil quanto laboratorial, falta de servidores, que isso tudo vai interferir, né, na qualidade de formação do aluno, que é o nosso foco. Tá? Outro problema sério também são os cursos ofertados, sem planejamento, já prevendo aquela necessidade de professores, de laboratórios, etc. E foi divulgado ontem que nesses últimos 3 anos foi devolvido mais de 5 milhões, de 32 milhões aqui para o campus Teresina Central. Tá? Só em 2011, a devolução foi em torno de 3 milhões de reais. Tá? Para vocês terem ideia. Então a pergunta vai para o professor Paulo Henrique. Professor Paulo Henrique, o senhor, como um dos gestores na época, como proreitor de ensino, tá? Responsável até recentemente por essa parte, tá? Conhecedor dessas deficiências no ensino, pesquisa, extensão, tá? Por que o senhor não fez um acompanhamento tão próximo aos diretores e principalmente ao campus Teresina Central? O candidato Paulo Henrique tem agora 2 minutos para a sua resposta. A resposta é bem objetiva, porque não era atribuição da Pró-Reitoria de Ensino fazer isso, como você que foi pró-reitor de pesquisa também não fez. Bom, não feito isso, qual é a nossa proposta? Olha, a nossa proposta de gestão contempla um modelo no qual o campus será respeitada a sua autonomia administrativa, financeira, patrimonial. O papel da reitoria será de acompanhamento, sistematização das políticas institucionais e avaliação do resultado. O campus terá que fazer publicação periódica da execução orçamentária, está contemplado na nossa proposta.
A reitoria vai estar acompanhando diagnosticamente, formativamente e não esperando o final do exercício para saber se foi contemplado ou não. Porque qualquer gestão pública que deixa voltar recurso mostra que há uma inoperância. Isso não acontecerá na nossa gestão porque haverá acompanhamento de perto. O que foi possível a Pró-Reitoria de Ensino fazer, fizemos acompanhamentos, reuniões, os cursos, os projetos pedagógicos, nós fizemos. A execução orçamentária não é atribuição da Pró-Reitoria. Mas isso não irá acontecer na nossa gestão, porque temos proposta de fazer esse acompanhamento. O esclarecimento, a comunidade terá ciência do que há de recursos e como esses recursos estão sendo investidos. É assim que nós queremos fazer, porque a gestão tem que ter eficiência, a gestão tem que ter resultado, os alunos têm que ter assegurado a sua assistência estudantil. Qualquer outra ação diferente mostra ineficiência. Atenção, Sérgio. Candidato professor Brandinho tem agora 1 minuto para a réplica. Professor, realmente eu fui para o reitor de pesquisa. Recebi uma faixa com 100 mil reais. Tá? Em pouco, não foi nem um ano. Nós conseguimos aumentar de 100 mil para 1.200.000. Tá? Fomos atrás do mestrado. Junto ao mestrado, e olha só, depois de exonerado, tá? Como professor, fomos buscar 2.200.000 reais para a infraestrutura do laboratório que está sendo construído. Fora o projeto FINEP e Geratec, que nós trouxemos mais 1.600.000 reais em equipamentos. Nós temos um microscópio que custa 1 milhão de reais. Tá? Vocês imaginem, se por acaso eu chegar à reitoria, tá certo? E eu confio em vocês, nós vamos melhorar isso aqui. Nós vamos fazer o instituto, tá, de referência. Tá? Então, foram vários recursos. Tempo encerrado. O candidato Paulo Henrique tem agora 1 minuto para a tréplica. Bom, com relação ao ensino, vamos analisar os indicadores de eficiência e eficácia. O que vem acontecendo nos últimos anos aqui? Alunos de terceiro ano do ensino técnico integrado passando no Enem, mostra que há uma qualidade do ensino. Há problemas no processo ensino-aprendizagem, mas o ensino ele vem acontecendo e acontecendo de tal maneira que ou há uma inserção no mercado de trabalho dos alunos que têm formação específica técnica, ou os alunos estão conseguindo êxito. Além do mais, se você observar no portal do INEP, www.inep.gov.br, planilhas ENAD, vocês verão que os cursos superiores do Instituto avaliados pelo ENAD tiveram conceito 5. Conceito 5. Isso mostra que os cursos estão andando bem. Encerrado essa segunda rodada de perguntas. Só lembrando que o candidato professor Paulo Henrique não pode mais ser arguido, né? Professor Brandinho tem agora a segunda pergunta. O senhor tem 2 minutos para escolher o candidato e formular a sua pergunta. Bom, queria fazer a pergunta ao professor Reis. Reis, você que é um dos conhecedores aqui da instituição, trabalha em todos os níveis, como eu também, eu queria, tá certo, a sua proposta baseada em termos orçamentários, um estudo que nós já temos feito, tá? Especificamente para o campus Teresina Central, no que se refere à questão de infraestrutura, capacitação, tá? E laboratórios. O candidato Reis tem 2 minutos para a sua resposta. 1 minuto só, candidato.
Ok, meu caro colega, candidato e concorrente ao cargo de reitor. Antes de tudo, eu quero parabenizar toda essa plateia, está composta de alunos, professores e administrativos. Quero também parabenizar os colegas pela decisão de colocarem seu nome ao cargo, como candidato ao cargo de reitor, assim como fiz. E dentro da questão orçamentária que o colega fez, eu não posso tratar, porque quem fez foi o colega e seus assessores. Eu não tive conhecimento. Mas dentro da vida profissional, atuando em todos os níveis dessa instituição, inclusive participando com Vossa Senhoria na apresentação de projetos junto à FINEP, desses 6 milhões, eu também participei com Vossa Senhoria. Da implantação do mestrado, eu também participei. E da implantação dos laboratórios, nós vamos inclusive implantar aqui um laboratório de radiologia que vai funcionar como clínica, porque eu vi isso em São Carlos, na Universidade Federal de São Carlos, não na radiologia, mas na fisioterapia, e aqui nós vamos fazer. Vamos implantar também laboratórios de ensaio não destrutivo, que vai atender a engenharia mecânica, vai atender aos cursos técnicos de eletrônica, vai atender ao curso técnico de eletricidade, de mecânica, de meio ambiente, as licenciaturas física, química, biologia e demais. Professor Brandinho, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Bom, quando você pretende galgar um cargo como esse de reitor, você tem que ter o conhecimento do que você vai entrar, né? Se você não conhece as deficiências, não conhece as necessidades, não conhece a questão orçamentária, por mais boa vontade que nós tenhamos, fica difícil de executar alguma atividade. Então, é importante, tá, que os candidatos se inteiram, conheçam, estudem e vejam como devem fazer. Nós já começamos a fazer isso, já temos todo um estudo detalhado, orçamentário, para a infraestrutura. O campus Teresina Central, por exemplo, R$1.900.000 de liberação imediata a partir do dia 5. Tá? Para a capacitação, temos R$1.200.000 que já está previsto na Pró-Reitoria de Pesquisa. E fora as bolsas de mestrado e doutorado que serão ofertadas durante essa nossa gestão. Atenção, candidato, tempo encerrado. Candidato Reis, tem agora 1 minuto para réplica. Parabenizo o candidato por já ter esses números, por já ter uma equipe e sugere eleições diretas para o Instituto em todos os níveis. Então, meu caro, se você já tem uma equipe, já fez uma previsão orçamentária, como que você vai colocar essa equipe se já está prevista eleição? Você prevê também eleições diretas para os campos do Instituto. Eu acho que tem uma contradição. E eu vou formar uma equipe para fazer o levantamento orçamentário com as pessoas que fazem o Instituto. Eu não vou trazer um grupo aqui para mim, porque meu grupo são todos vocês. Eu vou trabalhar com vocês. E vocês vão trabalhar comigo. Vocês não vão trabalhar para mim como ocorre nessa instituição. Se trabalha para o chefe, porque aqui se tem chefe e não líder. E é o que eu pretendo trabalhar aqui, tentando me tornar um líder. Não sou um líder, mas pretendo me tornar um líder. E vocês farão comigo. Atenção, candidato, tempo encerrado. Encerrado mais essa rodada. Vamos agora fazer o sorteio do terceiro candidato que vai fazer as perguntas. Sacudiu? O terceiro candidato que vai fazer as perguntas é o candidato Darley Santiago. Seu candidato, o senhor tem 2 minutos, pode escolher o outro candidato e formular a sua pergunta.
O candidato Paulo Henrique não pode mais ser arguido, já respondeu as suas duas perguntas. Bom dia a todos e a todas. Queria cumprimentar nossos alunos, servidores, técnicos administrativos, professores, os colegas de mesa e a comissão central pela condução desse debate. Para quem não me conhece, eu sou professor do campus Floriano há 15 anos, do curso de Eletromecânica, e também, nesses últimos 5 anos, lecionei no curso de Engenharia Mecânica. Eu queria fazer uma pergunta ao colega Ayrton Vasconcelos. São várias dimensões que nós trabalhamos dentro de uma instituição. As principais, ensino, pesquisa e extensão. E dentre dessas ações que possibilitam a melhoria do ensino dentro da escola são recursos básicos. Eu vou só citar questão de biblioteca e refeitório. Aí eu vou fazer um questionamento sobre o refeitório aqui do campus de Floriano, até porque lá em Floriano, nós, de Teresina, nós lá em Floriano a gente conseguiu ampliar nosso refeitório. E desde 2008 nós já temos a janta na escola, porque nós sentimos essa necessidade e dessas condições mínimas de trabalho e de estudo para os nossos alunos. Isso influencia muito no ensino, principalmente na questão da evasão, tendo em vista que muitos alunos saem diretamente do trabalho ou até de municípios próximos à instituição. E o funcionamento do refeitório em tempo integral é uma necessidade. Então eu queria saber qual a sua política, a sua proposta para o refeitório do campus Teresina Central. Candidato Ayrton Vasconcelos, o senhor terá 2 minutos para responder a pergunta. 1 minuto só enquanto o cronômetro é. Olha, nós temos proposta nesse sentido sim. E é por aí, professor. Nós temos que ter essas refeições para esses alunos, para todos, vamos lutar para todos, porque aqui é limitado. Os alunos reclamam bastante desse problema aqui, em Teresina. Aqui é como se não tivesse, aqui é uma disputa. O aluno, nas últimas aulas, ele não assiste a última aula completa. Por quê? Porque ele vai ter que descer e formar a fila. Porque senão, ele sai da aula para formar a fila, e a fila às vezes chega até aqui perto do lado de cima. Eu não sei nem por que colocaram esse refeitório lá em cima. Porque até para levar os alimentos, né, para preparar lá em cima é uma dificuldade, porque os próprios meios de condução, né, os elevadores são muito pequenos. Tá certo, gente? Então nós temos propostas assim nesse sentido. E vamos fazer. E vamos ver, porque vejam bem, no município isso é até de graça. Tem refeição para todo aluno. A gente vai ver essa possibilidade. Não estou prometendo aqui que vamos dar refeição de graça para todo mundo, não. Estou prometendo um trabalho nesse sentido. Vamos verificar isso. E você também já deveria ter verificado. Não sei como é que é essa coisa aí não. Mas a gente vai atrás. Nós vamos atrás sim dessa situação. Então, nós vamos resolver. Nós, professores, alunos, gerentes, os administradores, nós vamos debater esse tema também, porque a nossa gestão, ela é participativa, ela terá que ser participativa. Nós vamos encontrar uma solução para um montão de problemas que vocês deixaram. Vocês fazem parte há 8 anos dessa gestão que está aí. Me derrotaram por 2 momentos e implantaram esse monte de problemas. Atenção. O candidato Darley Santiago terá agora 1 minuto para a réplica. Gente, caros alunos, não foi falta de recurso. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho esse dado em mãos. O recurso para assistência ao educando no ano passado foi 714 mil. Para esse ano, para o ano de 2011, 714 mil. Para o ano de 2012, que encerrou agora, 2.439. Aumentou 4 vezes mais. Se com 714 mil tem um almoço, por que não tem um jantar com mais de 2 milhões? E é esse recurso que nós temos no campus Floriano,
gestão participativa, a nutricionista fazendo projetos com a equipe de engenharia, que nós conseguimos ampliar o refeitório e vamos agora ampliar mais de 50 lugares, inclusive com a oferta do café da manhã, que fizemos a licitação agora com 12 pessoas, com a equipe própria do campus, para que isso seja feito lá. E vamos estruturar nosso campus aqui com pessoal, para que vocês tenham também essas condições mínimas, gente. Isso é o mínimo que o aluno precisa ter e também... Esse é o candidato, tempo encerrado. O candidato Ayrton Vasconcelos tem agora 1 minuto para a réplica. Eu me acusei ainda há pouco, e acusei também ao professor Luciano daquela culpa. Bonita, culpa bonita. E aqui está a culpa vergonhosa. Está de cabeça para baixo, né? Mas está aqui, agora hoje, a culpa vergonhosa. Um montante enorme de dinheiro devolvido, quando nós temos grandes necessidades de investimento na educação do Instituto Federal. Isto aqui não foi eu que fiz, não. Isso aqui veio, está aqui timbrado. Isso é algum candidato que agora está tentando tirar proveito disso. Não era o momento disso aqui sair. Isso aqui era para ter saído antes. Algum candidato quer prejudicar os outros, fazendo isso aqui. Eu acho que isso é calúnia. Eu não entendo de negócio do direito, não, mas eu acho que é calúnia. É baixaria, inclusive. Nós não concordamos com isso. Vai devolver Tempo o dinheiro. encerrado, candidato. Tempo encerrado. Encerrada essa rodada, o candidato Darley Santiago fará agora a sua segunda pergunta. Candidato, 2 minutos, escolha outro candidato e formule a sua pergunta. Segunda pergunta, o colega Brandinho. Aí, isso não é uma vergonha divulgar dados agora, até porque isso já era para ter sido publicizado há mais tempo. A nossa gestão, ela faz periodicamente no campus essa divulgação desses gastos com refeitório, encontra-se nos murais lá. Então, esses dados eram para a comunidade ter conhecimento. E ela tem que ter conhecimento, porque não pode ser devolvido recurso da instituição nem para refeitório, como para livros. Enquanto que a biblioteca do campus tem necessidade de acervo bibliográfico, de ampliação, não só no campo central, mas em outros campos, e recursos não faltam. Só para os campos do interior foi disponibilizado R$200 mil de livro. Então, Brandinho, qual é a política sua para a melhoria, ampliação do acervo bibliográfico do campus, melhoria e modernização da estrutura da biblioteca? Porque isso era o que os alunos pediam quando eu estava em sala de aula, dando aulas aqui do curso de Engenharia Mecânica. Essa é a necessidade. E uma administração, uma gestão se faz ouvindo, principalmente os alunos, atendendo essas demandas dos alunos. Por isso que nós fizemos uma gestão do campus Floriano e os alunos podem ver o blog hoje, o vídeo institucional de 5 minutos que nós temos lá. Gente, são projetos reais que nós temos no campus de Floriano, onde nós elevamos o índice de leitura dos nossos alunos para 8 livros por ano. O curso técnico integrado de informática chega a 11 livros por ano, porque nós colocamos uma casa da leitura com mais de 3 mil títulos dentro da escola, que dá essa possibilidade, onde uma aluna do curso de edificações no ano passado leu 65 livros. Isso é real, tem um sistema informatizado que possibilita tudo isso. E por que não fazer isso no campo central? Em 4 anos que a Catarina está no 4º ano, ela já leu 200 livros, multiplica por R$50, dá mais de R$10 mil de livro. Onde é que ela tem Atenção, candidato, tempo encerrado. O candidato, professor Brandinho, tem agora 2 minutos para dar sua resposta. Com respeito a... Só, pessoal, deixa ele reiniciar ali. Ok. Vejamos. No que se refere à qualidade do ensino, nós temos não só proposta para a biblioteca. Esses R$1.900.000 já está previsto aí o melhoramento do acervo, tá certo? No caso do campus Teresina Central. É importante deixar claro. Então nós vamos também melhorar, fora a questão da biblioteca, a questão dos laboratórios, refeitório, que é fundamental.
Vamos tirar esse refeitório aqui de cima, vamos botar aqui embaixo. Tá? É um desespero ver os alunos atolados ali na escada, literalmente cheios. Então, nós temos a questão dos refeitórios já previsto, estudo já feito. Temos a questão das bibliotecas, dentro desse orçamento já também está previsto. Tá? Os laboratórios também está previsto. Quer dizer, nós já detalhamos tudo isso na nossa proposta, porque o importante é o aluno. O aluno é que vai trazer, que vai levar, ou melhor, o nome do Instituto lá fora. É fundamental que o aluno tenha, tá, um ensino de qualidade. E nós queremos tornar o Instituto Federal numa referência. E com respeito ao que o colega falou, e que eu já tenho uma equipe, realmente eu tenho uma equipe já montada. O diferencial, tá, da nossa candidatura é porque estou apresentando a equipe. Os servidores e os alunos vão saber em quem estão votando. Não vão esperar o colega ser eleito para depois fazer as articulações políticas de formação de pró-reitorias e outros cargos. Então, esse é o diferencial da nossa campanha. Tá? A nossa proposta é assinada em punho. Fiz questão de assinar todas elas, em respeito ao aluno e ao servidor. Atenção, candidato. Candidato Darley Santiago tem agora 1 minuto para a réplica. Gente, esses resultados que eu passei para vocês só se consegue fazendo trabalho em equipe. Apesar de alguns colegas aqui ouvirem muito isso ou aquilo sobre de mim, mas eu sempre fui menos político e mais técnico. Eu sempre com minha equipe para desenvolvermos os projetos e colocarmos em prática. E gestão, gente, tem que ter metas. E metas tem que ter resultados. E é assim que nós fazemos. E trabalhamos com as diferenças. Eu só vou dar um dado para vocês. Hoje eu tenho 1 ou 2, não sei quantos, são coordenadores, pessoas na minha equipe que sequer votam em mim. Mas eles estão na equipe e vão permanecer. Por quê? Porque eles fazem o trabalho que a instituição precisa. Ele é mais importante para a instituição. Então é assim que eu tenho feito e consegui os resultados lá no Campus Floriano, porque foi lá onde eu fiz gestão, onde eu adquiri experiência, para chegando na reitoria, com as equipes de cada campus, motivando elas a chegar e melhorar o Instituto como um todo. Atenção, candidato, tempo encerrado. Candidato professor Brandim tem agora 1 minuto para a réplica. Bom, ainda falando das propostas com respeito aos alunos, a questão de laboratório é fundamental. Mas veja, você tem um laboratório, você tem que ter uma equipe devidamente qualificada. E aí vai entrar a qualificação do servidor, tá? Tanto só o professor como o administrativo também. Então é fundamental que isso aqui é uma cadeia. Para você ter um aluno de boa qualidade, você tem que mexer no contexto. Tá? As ações têm que ser bem amplas. Se você atacar pontualmente ou fazer ações pontualmente, você vai ficar deficitado. Então a nossa proposta é bem clara. Nós temos proposta para a questão da infraestrutura, para a valorização dos alunos e dos servidores. Tá? É fundamental termos o aluno como meta. O aluno é o nosso foco. Tempo encerrado. Encerramos mais uma rodada de perguntas. Nós vamos sortear agora o 4º candidato que fará suas perguntas. Então, 4º candidato sorteado, Reis. Então, o professor Reis vai escolher agora o candidato e terá 2 minutos para formular a sua pergunta. Deixa eu ver aqui. Bem, gente, nós temos como fim a excelência do aprendizado do aluno. E para isso, a gente vai aplicar todos os meios. Ok? E por isso, eu direciono aqui a
pergunta para o professor Brandinho. Qual o propósito na sua gestão, né, com relação à parte política, tendo em vista que a instituição hoje é carente da presença dos nossos representantes com a sua contribuição? O que o colega tem já planejado nesse sentido, em busca de recursos e apoio orçamentário para essa instituição, bem como também a questão de formação do quadro, porque isso hoje é necessário uma boa interação. Como o colega pretende fazer? O candidato professor Brandinho terá agora 2 minutos para dar a sua resposta. Não sou político, eu tenho um caráter muito técnico, tá? Tanto que minhas falas são bem objetivas, mas quando você coloca o nome para um desafio, no caso da reitoria, tá? Você tem que começar a conversar, tem que ir atrás mesmo. Então não vamos medir esforços, o que for necessário, tá certo? Dentro da legalidade, é lógico, tá? Sem que haja as articulações, as solicitações, os pedidos, nós vamos buscar o apoio político, porque afinal de contas, lá no Ceará, para você ter ideia, as verbas de bancadas lá dos deputados, dos senadores, elas são jogadas de maneira assim imensa no campus. O campus tem uma renda, um orçamento fabuloso. Por que nós não podemos ter isso? Vamos ter sim. Nós vamos conversar com os políticos, vamos atrás da nossa bancada no Senado, deputado federal, os estaduais, os vereadores, vamos atrás dos partidos. É necessário fazer isso, tá? Nós temos que ter esse envolvimento, não só em termos políticos, também temos que buscar nas empresas, que são as parcerias, é fundamental. Voltar às parcerias com a Vale, com a Eletrobras, visando os estágios dos alunos, tá? Buscar os estágios junto a Houston. Então, é um panorama bem maior. Se nós começarmos a pensar de maneira bem localizada, nós não vamos resolver. Então, é fundamental a ação do reitor em todos os níveis. E isso daí eu estou colocando o meu nome para isso, tá? Como eu falei, eu assinei e imponho todas as propostas. Então, eu vou fazer sim, claro. Atenção, candidato, tempo encerrado. Candidato Reis, o senhor tem agora 1 minuto para a réplica. Certo, candidato. É evidente que a gente tem que interagir. E o Instituto não pode depender só da sua dotação orçamentária. E nós sabemos disso. E a gente já vem, inclusive, como falei na fala anterior, buscando uma forma que é de implementar laboratórios com questão orçamentária, que é a questão das instituições de fomento dentro do que oferecem. Dentro da nossa proposta também, a gente viu a história de lutas e conquistas do Instituto e vamos articular junto com as lideranças, buscar o reconhecimento dessa instituição, buscar o fortalecimento de laços entre campos, né, entre instituições, entre empresas e interagir com as autoridades e buscar a união, uma parceria entre as instituições. Candidato, tempo encerrado, candidato Reis. Candidato professor Brandinho, o senhor terá agora 1 minuto para a tréplica. Eu estava aqui pensando e eu acabei de me lembrar. Para vocês terem ideia, o orçamento do Instituto Federal, previsto para 2013, é pouco mais de 188 milhões de reais. A Universidade Federal, só com projetos, ela consegue arrecadar 200 milhões de reais, mais do que o nosso orçamento. Tá? Isso, por quê? Porque ela tem uma equipe qualificada também.
E esse é o nosso foco. Se nós tivermos a oportunidade, tá, de vencer essa eleição, nós vamos investir maciçamente nos professores e nos administrativos. Porque se dependermos somente da boa vontade política, que é um corpo a corpo muito intenso, tá, nós vamos perder um tempo precioso. Mas temos os professores administrativos capacitados, Encerrado o tempo, candidato. Encerrado o tempo, candidato. Terminado essa rodada, só gostaria de lembrar que para a segunda pergunta